Bom, pessoal, boa noite. São 18 horas e 5 minutos. Conforme combinado aí, a gente deu 5 minutos aí iniciais aí de tolerância para o pessoal se conectar. Acho que agora a gente já está em condições aí de iniciar efetivamente aí a nossa live de hoje. Então, inicialmente eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre Pandolfo, sou Head de Operações aqui da Abrasf, Associação Brasileira de Sistemas de Acesso, Forma e Escoramento. Esse aqui é um evento da Abrasf Academy, especificamente do nosso Comitê Administrativo Financeiro. Então, ele está sendo conduzido aí para o nosso consultor jurídico, Dr. Reinaldo Francisco, especificamente aí hoje contando com a colaboração aí do Dr. Guilherme Prudente e do Dr. Lucas Rodrigues Siqueira. Dr. Guilherme Prudente, ele é advogado tributarista, bacharel em Direito pela FACAMP, Faculdade de Campinas, pós-graduado em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais. Dr. Lucas Rodrigues Siqueira é também advogado tributarista, bacharel em Direito pela FACAMP também. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o PERSE, Então, o PERSE aí é o programa aí de incentivos fiscais do setor de locação de equipamentos, Então, aí, qual a ideia disso? Então, como é que está sendo o impacto disso, E acho que é bastante interessante isso no nosso setor de locação, Então, especificamente, um breve descritivo aí sobre o tema aí, depois do spoiler que o Dr. Reinaldo deu na nossa última reunião na semana passada. Promulgada em 3 de maio de 2021, a Lei Federal 14.118, que trouxe ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia do Covid-19. Os benefícios aí significam alíquota zero para alguns impostos, como PIS e COFINS, até março de 2027, e o parcelamento com até 100% de desconto em relação a juros, multas e encargos legais, podendo parcelar débitos até em 145 vezes, com adesão até 31 de outubro de 2022. Então, isso é só um overview, um spoiler aí. Os nossos especialistas aí vão falar um pouquinho mais aí, vão ver como é que isso pode impactar o nosso setor aí, tá bom? Bom, doutores, sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem conosco aí essa noite, esse fim de tarde / noite. A ideia é a gente terminar aí por volta das 19h30, O doutor Reinaldo está como nosso host aí, e a ideia no final aí da nossa apresentação, a gente tem um espaço para perguntas dos nossos associados e pessoal que estiver assistindo com a gente, tá legal? Pessoal, espero que vocês aproveitem. Obrigado. Vamos lá. Pandolfo, obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu só iniciar a apresentação. Quando a Abrasf nos demandou esse tema, aqui como assessores da associação, a gente foi buscar profissionais que consigam minimamente nos apresentar os detalhes desse incentivo, ver em que medida eles servem para os associados da Abrasf. Então, a gente foi atrás do escritório Cury D'Ameto, que é um escritório parceiro aqui do nosso escritório que fica em Campinas, e os doutores Lucas e Guilherme se dispuseram muito gentilmente a participar desse evento para nos dar essas apresentações iniciais a respeito do tema. A nossa ideia é fazer, eles têm aqui uns slides, vocês já devem estar vendo, eu vou ficar passando os slides por aqui, são só slides de condução da conversa. A ideia é fazer a apresentação e depois abrir para perguntas para vocês. Devo antecipar que o tema ainda é muito aberto, há várias dúvidas no meio do caminho, pode ser que as questões de vocês não sejam 100% respondidas, mas eu tenho certeza que os nossos colegas vão ter aí o cuidado para depois, na medida do possível, informar vocês de algumas dúvidas que eventualmente ficam pelo caminho, tá bom? Então, eu vou passar a palavra a eles, eu espero que vocês estejam vendo, viu, Pandolfo? Se você puder me ajudar, vocês estão vendo a tela aí com o slide 1, certo? Tem os nomes dos advogados e tudo mais? Sim. Sim, agora okay. Deixa eu ver se passa para o slide 2 rapidamente. Estou passando agora. Passou para o 2 aí? Perfeito. Tá bom, então vamos em frente. Vamos Lucas lá. e Guilherme. Lúcia, eu vou pedir para você mutar o seu áudio aí, que ele está entrando aqui. Isso, obrigado. Lucas e Guilherme, feitas as apresentações, eu passo a vocês para darem essas notícias iniciais e depois o pessoal, se quiser fazer pergunta, a gente vai conversando. Obrigado por tudo, viu? E boa noite. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado, Abrasf, pelo convite.
E aproveitar já um gancho, né, que você introduziu aí, Reinaldo, porque realmente essa temática ela é realmente muito interessante pelo impacto econômico que realmente ela pode ter aí no faturamento, na receita das empresas. São reduções realmente muito significativas, mas que, né, como no Brasil, nada é tão simples, ainda mais tratando sobre regulamentação tributária, ainda permeia pela novidade do assunto, tendo em vista veto presidencial, depois derrubado de veto, enfim, são várias as questões aí que prejudicam, né, no final das contas, a efetivação desses incentivos. Mas que, com certeza, a gente vai tentar, ao máximo, aqui trazer esclarecimentos jurisprudenciais que já existem, apesar, né, da novidade do assunto, e tentar trazer aí um esclarecimento maior sobre o assunto. Então, vamos iniciar aí explicando o que realmente, né, é esse programa. Porque realmente, depois que estourou a pandemia, depois que aconteceu todos os impactos que a gente conseguiu mensurar isso, tanto na parte da saúde, tanto na parte econômica, o governo, o Estado, ele se debruçou a buscar medidas, né, que pudessem suavizar esses efeitos tão negativos. Então, a gente tem esse programa, e dentro desse programa a gente vai ter a Lei 14.148, que entrou, né, se efetivou no dia 3 de maio de 2021, né, depois já de mais de um ano, né, de pandemia, trazendo aí todos esses incentivos fiscais. Então, o contexto de... Deixa eu só... Boa noite aí, gente. Obrigado, Reinaldo Pandolfo. Já fez um spoiler sensacional para a gente. Já falou assim, alíquota zero de tributos. Aí todo mundo se interessa pelo assunto da redução da carga tributária, né? E o PERSE, possibilitar, por meio do PERSE, a redução com alíquota zero ali de vários impostos federais, PIS, COFINS, é um ganho para as empresas nos próximos 5 anos, que deve ser considerado, é uma novidade legislativa que a gente não tinha, e por isso é tão importante. O Pandolfo já fez um spoiler em 10 segundos, ele já resumiu toda a nossa apresentação aqui, Reinaldo. Você viu? Só a sua reunião ali com ele já foi suficiente. A gente vai agregar aqui bastante para vocês. É um tema ainda aberto, como você falou, abrangente, mas, assim, a gente tem como trabalhar e tem como possibilitar aos empresários essa redução de tributação na carga tributária, especialmente para aquelas empresas que faturam muito ali, que já trabalham ali no lucro real ou no lucro presumido. A gente vai falar isso depois. Desculpa cortar, Lucas, só para dar essa introdução aí. Muito obrigado, Guilherme, pela contribuição. Como eu já havia dito, então, a lei do PERSE ela se insere dentro desse programa emergencial de retomada do setor, inicialmente, de eventos. Aqui é importante mencionar que, muito apesar, né, da lei citar efetivamente o setor infralegais que regulamentam, né, essa lei principal, que é a 14.148, ela traz outros dispositivos que, se a gente analisar de forma pormenorizada, a gente vai ver que muitas vezes elas extrapolam esse setor, né, de eventos. Mas então a gente teve, né, voltando, a gente teve a promulgação da lei no dia 3 de 5 de 2021, só que, nesse momento da publicação da norma, ela já chegou com alguns vetos presidenciais, que, então, essa promulgação ela foi parcial, né, da norma. Então, por exemplo, o artigo 4º, que previa a alíquota zero dos tributos, ele foi vetado pelo nosso presidente, em primeiro momento.
A derrubada pelo Congresso Nacional desse veto só foi quase um ano depois, no dia 18 de março de 2022. Então, inicialmente, a gente ficou um ano achando que a lei do PERS seria mais uma forma aí de transação de débitos, né, de parcelamento de débitos. Ela veio a ser recentemente só reconhecida com mais esse incentivo forte que a gente tem da alíquota zero somente recentemente em março, né? O contexto de criação foi assim, ó, as empresas na pandemia do Covid tiveram queda de faturamento abrupta, e isso fez com que várias empresas fechassem e a gente viu várias placas de alugas de qualquer setor aí que a gente via durante esses 2 anos do Covid. Então, a gente tem uma introdução legislativa que incentive e dê benefício fiscal para os próximos 5 anos por conta desse Covid, né? Por conta do que gerou, o que teve como consequência o Covid. Aí a gente tem 2 momentos da lei, depois o Lucas vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem um primeiro momento que tratava só de transação e depois de benefício fiscal propriamente dito de isenção tributária. O da transação foi lá em 2021. Então, no primeiro momento, a gente acreditou que só seria mais uma modalidade de parcelamento, acordo, transação, que sai anualmente. A gente tem vários débitos que podem ser parcelados durante o ano, várias transações que a Procuradoria libera ou a Receita, a depender do tipo de débito. Então, em 2021, a gente acreditou que fosse só mais uma modalidade de transação. Agora, em 2022, já teve uma coisa nova, uma inovação, que foi a possibilidade da gente ter a redução ali dos tributos federais. E aí, esses 2 momentos da lei, o primeiro de transação e depois a alíquota zero dos impostos, ele se divide ali por uma questão legislativa em relação à sanção e veto presidencial, que depois vai ser da alíquota zero, e no primeiro momento vai ser só a transação. Isso realmente, se for pensar de forma jurídica, ele traz uma certa segurança ao empreendedor. Porém, a gente pode afirmar que, pela segurança do próprio ordenamento jurídico como um todo, pelo conceito aí até de direito adquirido, de que dado é um princípio, né, que a gente segue no direito, que dado um direito oferecido pela própria administração pública, ela não pode retroagir e voltar atrás. Então, a gente pode imaginar uma hipótese da gente fazer o aproveitamento desses benefícios e, em um segundo momento, a derrubada dessa lei, né? E aí, fazendo a administração pública fazendo uma autuação para retroagir a norma e tentar recuperar os dinheiros já aplicados aí pelo benefício. Isso a gente pode afirmar que não é possível, né? E, além de tudo, aí, a gente colocou aí a aplicabilidade imediata, porque realmente mais de um ano aí de norma a gente já tem. A gente já é possível uma parametrização do SPED em relação ao SPED, por exemplo. Então, ali já é possível a gente fazer o aproveitamento de PIS e COFINS. Então, assim, já a gente pode afirmar que a administração pública aderiu à lei do PERSE e já está reconhecendo os direitos ali incluídos. Uma coisa muito comum é assim, ó, uma coisa é a gente ter a legislação sobre determinada matéria, como foi a do PERSE, e outra coisa é no dia a dia do empresário, da administração pública, ela acatar essa norma e operacionalizar a lei. Às vezes a gente tem a legislação e a gente depende de ações judiciais para que a Fazenda Pública cumpra o que está na legislação e para que o empresário consiga fazer esse aproveitamento. A diferença que a gente tem visto em relação a esse PERSE, essa modalidade, é que hoje, quando a gente olha o sistema contábil, a depender do KNAI de cada empresa, você já consegue fazer o aproveitamento, seja por transação via sistema, seja por uma alíquota reduzida, ou alíquota zero, no caso dos tributos federais. Então, assim, hoje, em relação a essa legislação, a gente já tem mecanismos administrativos que fazem a legislação funcionar e para que o empresário consiga já se beneficiar de forma automática, sem depender de uma medida judicial restrita a alguns quinais específicos. Depois a gente vai falar sobre isso.
Inclusive, Reinaldo, se você puder passar o slide para a gente falar um pouco mais desses requisitos. Muito obrigado. Então, aqui a gente já vai... Aqui eu fiz questão de fazer esse slide, inclusive para enfatizar essa questão. Porque quando a gente olha, inicialmente até pelo nome seria um incentivo para o setor de eventos. Porém, um dos requisitos, né, como a gente já até adiantou, para fazer o aproveitamento dos benefícios é a empresa estar enquadrada ali nos quinais que a portaria 7.163 de 2021 ela trouxe, né? Então, ela é dividida em 2 anexos. O anexo 1 traz um grupo de quinais, o anexo 2 traz outro. Porém, quando essa portaria, alguns meses depois da publicação da norma, foi também publicada, ela trouxe até uma certa surpresa para vários outros setores. Trouxe alguns exemplos aqui de quinais que também estão sendo beneficiados, inclusive o setor de aluguel de máquinas. Então, aqui eu trouxe o quinai de aluguel de outras máquinas, equipamentos comerciais e industriais, não especificados anteriormente, sem operador, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, seleção e agenciamento de mão de obra. Aqui até mais inusitado, se a gente for parar para pensar, né? Navegação de apoio marítimo, navegação de apoio portuário. Então, assim, é uma lei que vai se aplicar, que vai se estender muito mais a outros setores, né? Pode voltar ali, Reinaldo, no slide anterior, rapidinho. Quando, assim, quem que pode se beneficiar da lei do PERSE? Quais atividades? Toda atividade empresarial, ela tem ali no seu ato constitutivo, estabelece os quinais daquela atividade, daquela atividade. Então, toda atividade, você tem um código que a gente chama de KNAI, e esse KNAI ele vai constar na nota fiscal quando você presta serviço. E aí a gente tem uma imensidão de KNAIs. Então, assim, como eu sei que eu, empresário, posso me beneficiar da lei do PERSE? O meu KNAI tem que estar presente no rol do que a lei estabelece como os KNAIs que podem se beneficiar. A gente tem 2 anexos, como o Lucas falou, e tem vários KNAIs que estão presentes nesses anexos que podem se beneficiar. Inclusive, aí a gente especificando aqui para o aluguel de máquinas, a gente tem 5 principais em relação ao aluguel de máquinas, e aí esses KNAIs não necessariamente estão ligados ao setor de evento. E aí começa a primeira discussão judicial, porque a lei, quando ela foi criada, ela era específica ao setor de eventos, até por uma questão de recuperação aos danos causados pelo Covid. Quando os KNAIs foram trazidos por meio da portaria, a gente viu a presença de KNAIs que não tinham relação com o setor de evento. E aí começa a primeira discussão. Eu tenho um KNAI, não necessariamente está ligado ao setor de eventos. Eu posso me beneficiar? Isso a gente tem que ver caso a caso. Qual é o KNAI da atividade empresária desenvolvida e qual que é o tomador dos serviços prestados? Quem vai tomar aquele serviço? E isso a gente vai analisar na nota fiscal. Exatamente. Quando, se acontecer da Receita fizer a autuação, a gente vai olhar esses 2 parâmetros, a princípio, o KNAI e o tomador de serviço. Então, muitas vezes, até passa por uma questão que a gente vai tratar um pouco melhor isso, a possibilidade de judicialização disso, lógico, porque, querendo ou não, esses setores também foram afetados pela pandemia. Então, o primeiro ponto é a possibilidade de judicialização, e o segundo ponto, um pouco mais prático, seria essa mudança de estratégia econômica mesmo da empresa. Então, nessa situação é muito válido repensar, será que não seria mais interessante eu prestar serviços para o setor de eventos agora, tendo em vista, né, esses benefícios? Então, são todas essas questões que é válido agora a gente começar a repensar. Às vezes, por uma questão estratégica do empresário, compensa eu destinar o meu exercício de atividade
para aqueles tomadores que me dão benefício de alíquota zero de PIS e COFINS. Uma coisa interessante do primeiro CNAE, que o Lucas pode comentar com vocês, é a relação do TDA. São, inclusive, né, analisando aí os associados, né, da Abrasf, um grande segmento aí da prestação de serviço em relação ao aluguel a máquinas TDAs, né? Inclusive, quando se presta esse tipo de serviço, as empresas que prestam esse tipo de serviço geralmente têm esse primeiro CNAE que a gente deu aí como exemplo. Então, essas empresas que prestam esse tipo de serviço, a gente já pode garantir que, sim, elas podem se beneficiar aí desses incentivos que a gente está pormenorizando aqui. Se quiser passar o slide, Rinaldo, por favor. Obrigado. Então, aqui a gente já começa a trazer um pouco mais de forma pormenorizada, né, os incentivos fiscais. Inicialmente, na lei que a gente já tem uma regulamentação e a gente já tem uma pormenorização maior, é a transação fiscal e a alíquota zero para tributos federais. A gente também tem um muito interessante, que a lei também traz, que tem sido pouco falado, mas que ainda não tem uma regulamentação infralegal, como de portarias, que é a indenização para as empresas que mantiveram os seus funcionários, continuaram pagando os seus funcionários e ainda tiveram uma redução de 50% do faturamento. Então, vai ser criado um fundo que tem um teto aí de 2,5 bilhões para dar de indenização para essas empresas, e que, porém, ainda não tem uma regulamentação por meio de portaria, que a gente ainda está esperando, mas que também, quando sair essa regulamentação, vai ser um incentivo muito, muito importante. Eu espero que saia logo esse daí. Com certeza, porque também é realmente muito significativo. Deixa eu... Gente, a gente tem aí, como eu havia comentado, duas modalidades, a transação e a alíquota zero. Transação é um acordo, é como se fosse um acordo de parcelamento. Então, assim, se eu, empresário, tenho débitos para com o fisco, eu consigo transacionar, acordar ou parcelar o meu débito com um desconto ali nos juros. E o desconto que o PERS proporciona é bem considerável. Então, assim, às vezes compensa você aproveitar essa legislação e fazer a transação do que, eventualmente, continuar discutindo numa medida judicial ou você deixar esse débito aumentar com juros e encargos. A transação, então, é um acordo. Já a alíquota zero para pagamento de tributos é você não pagar uma tributação sobre determinada receita que você vai ter naquele mês. E a alíquota zero é para os próximos 5 anos. A transação são para débitos que você já tem como empresário e não foram pagos. Consta na dívida ativa. Certo. Pode passar, então, por favor? Então, aqui a gente vai ter já a gente já falou, né, sobre o CNAE, a gente já pormenorizou bem a relação aí do CNAE por meio da portaria, dos anexos, e aqui a gente vai trazer outros requisitos também bem importantes. Então, aqui a gente já começa pelo regime de tributação. O regime de tributação da empresa deve ser ou do lucro real ou do lucro presumido. Aqui a gente tira uma fatia grande de empresas, né, ainda mais pensando na economia brasileira, porém, a ideia, a fundamentação legal por essa retirada das empresas do Simples Nacional é que a gente evita aí um duplo benefício. Um duplo benefício, realmente. Porque o Simples Nacional ele já tem uma alíquota, né, privilegiada. Se a gente fosse acumular ainda mais os benefícios do PERS, seria até injusto, né? Então, a gente retira aí desses benefícios as empresas optantes pelo Simples Nacional. O Simples, assim, por que a legislação permitiu somente as empresas que têm como tributação lucro real e lucro presumido? Porque as empresas que são tributadas pelo Simples Nacional já paga uma alíquota menor em relação à tributação de lucro real, que é a tributação comum pode se aplicar a qualquer empresa.
quando a gente olha um faturamento baixo, você tem uma alíquota baixa do Simples Nacional, 15%, 6%, até 18% a 23%, mais ou menos, no Simples Nacional. Dentro dessa alíquota de 15%, já estão inseridos todos os tributos. Então, a gente tem uma parcela pequena de PIS, uma parcela pequena de COFINS, de ISS. E aí, quando você olha no lucro real, os tributos eles são separados. Então, se você permitisse o PERSE para empresas do Simples, dentro dessa alíquota pequena, eu teria que tirar um PIS e COFINS do que já é pago pelo Simples Nacional. E tem uma outra questão também, que é sistêmica, porque o Simples Nacional você já paga numa guia só, que é a guia DAS, todos os tributos. Diferente quando você faz o recolhimento ali de lucro presumido e lucro real, você faz várias guias, as guias diferenciadas. Então, ficaria inviável, até uma questão sistêmica, você permitir o benefício do PERSE para empresas do Simples Nacional. Perfeito. Então, aqui a gente vai ter outros, né, requisitos. Então, a atividade empresarial deve ser antes da promulgação da lei. Então, a constituição da empresa deve ser anterior a maio de 2021. Então, as empresas têm que ser portadoras dos KNAIs. E aqui, uma ressalva importante é que existem dois tipos, né, de KNAI, o primário e o secundário. Para fins de adequação, né, a esses requisitos, não importa se o KNAI é primário ou secundário, tá? Então, aí o segundo, que tem causado muita polêmica também, e inclusive é motivo de judicialização, é a necessidade no registro do cadastro. O cadastro nada mais é que um registro profissional, né, que é realizado perante o Ministério do Turismo, que ele atesta aí esse vínculo, essa atividade da empresa mais voltada ao turismo. Essa portaria, né, a portaria que a gente já citou, a 7.163 de 2021, então a gente já disse que ela dividiu os KNAIs em um anexo primeiro e um anexo segundo. Essa exigência do cadastro, ela é prevista apenas para empresas do anexo 2, e não para empresas do KNAI do anexo 1, tá? Então, isso é bem importante. Então, assim, eu não tenho esse KNAI. Dentro das minhas atividades, eu não tenho o KNAI que possibilita eu aderir ao PERSE, de alguma forma. Posso alterar meu KNAI agora, a partir de agora? Não, não posso. Já tem que ter o KNAI com a atividade antes da legislação. Isso também se aplica ao cadastro no Cadastur, com uma ressalva que daqui a pouco a gente vai falar. Tem discussão se eu preciso desse cadastro ou não. E em relação ao quesito temporal mesmo do cadastro. Então, ele já deve, pela norma, né, a empresa já deveria existir, já deveria ter esse registro antes da promulgação da lei em maio de 2021. Então, para as empresas do anexo 2, ainda tem essa exigência a mais aí no cadastro, de ter começado, de ter se constituído antes da promulgação da lei e também de ter esse cadastro antes da promulgação. Doutor Reinaldo, você pode voltar no slide anterior, só para a gente ver os benefícios, rapidamente? Com certeza. Isso. Olha, gente, em relação à transação, o que ela possibilita, e aí que estão as vantagens. A gente tem 100% de desconto em relação aos juros e multa e encargos legais. Esse 100% é limitado a 70% do valor que eu devo, tá? No caso de débitos previdenciários, eu posso parcelar meu débito em até 60 vezes, e dos débitos ordinários, eu posso parcelar em até 145 vezes. O parcelamento em até 145 vezes não é comum quando a gente olha históricos de parcelamento que são abertos, e nem a proporção de um desconto ali de 100% de juros com limite de 70% do débito. Se você tiver uma dívida, um valor alto, esse valor pode ser reduzido muito por juros e multa. Às vezes você olha o débito de um empresário e a maior parte é juros e multa. E não é o valor, o débito não vem do valor principal, aquela proporção.
Então, quando você possibilita a redução de 100%, é um incentivo, né? E ainda em parcelas a longo prazo, 145 meses. São muitos anos. Certo. Aí, pode. E em relação ali à alíquota zero, é você possibilitar não pagamento de PIS e COFINS, contribuição social e imposto de renda sobre a sua receita. Isso, durante 5 anos, também é um baita incentivo para o empresário. Mas, assim, esse incentivo não veio à toa. Esse incentivo veio porque ele sofreu durante esses últimos 2 anos com a pandemia. Muitos empresários fecharam. E, às vezes, essas dívidas que ele tem que transacionar agora só aconteceram porque ele não teve faturamento nesses últimos 2 anos. Maravilha. Aí, se puder passar. Isso. E aqui é o que a gente estava comentando um pouco lá do Cadastur, que é uma questão bastante polêmica e que a gente disse que é passível de judicializar, né? O Cadastur ele já estava previsto inicialmente na norma, né? Ele não foi previsto na portaria em si, ele já estava previsto anteriormente. O que a portaria fez e o que a comunidade jurídica acha que isso foi uma medida errônea, foi que, na verdade, ela trouxe a necessidade do Cadastur ser anterior à promulgação da lei, né? Então, a gente, inúmeros casos aí, se a gente for para pensar que isso vai gerar como posso dizer, uma injustiça em relação em relação a esse incentivo, porque... Assim, o Cadastur é um cadastro que dentro dos requisitos para eu me beneficiar, um deles é ter o cadastro no Cadastur para empresas do anexo 1. 1 ou 2? 1. É anexo 2. Então, para empresas do anexo 2, eu preciso necessariamente ter o cadastro no Cadastur. A partir de quando eu preciso ter esse cadastro no Cadastur? No primeiro momento da lei ou no segundo momento? O primeiro momento foi lá em 2021. O segundo momento da lei foi em 2022. Então, quando eu coloco a exigência que o cadastro tem que ser no primeiro momento da lei em 2021, de certa forma, eu faço desigualar a concorrência mesmo entre as empresas, porque uma vai se beneficiar dos incentivos e a outra não. E a gente está falando do mesmo setor. Então, é uma desigualdade assim, tremenda. Especialmente para empresas que foram constituídas durante a tramitação legislativa, esse período de 2021 e 2022. Então, assim, primeiro por uma questão temporal. A gente pode discutir a possibilidade de discussão da exigência do Cadastur, uma questão temporal, e no segundo momento, a gente tem a discussão, né? Já tem levado ao judiciário a necessidade efetiva de ter um cadastro para você se beneficiar. Porque se a legislação não trouxe, né, de forma detalhada a necessidade de cadastro, e se esse não é um requisito indispensável, se a legislação visa beneficiar aqueles empresários que tiveram prejuízo fiscal durante a pandemia, colocar um requisito que, a meu ver, é acessório, é dispensável para a atividade das empresas. Inclusive, algumas atividades que a portaria depois trouxe o CNAE, não obrigatoriamente, para o seu exercício, precisam de cadastro no Cadastur. Então, aí você vai exigir desses empresários que têm aqueles CNAEs e podem se beneficiar um cadastro que até então não era exigido? Então, esse é o ponto, e esses são os argumentos principais aí que a gente levaria a um processo judicial. Se puder passar para o último slide, para a gente encerrar. Então, aqui a gente vai trazer, de novo, a gente traz aí os incentivos, mas aqui a gente vai abordar questões práticas aí para se efetivar, que é o que mais interessa no final das contas. Como que a gente vai fazer para realmente efetivar esses incentivos dentro da rotina da empresa? Aqui a gente está tentando levar para vocês um conhecimento geral, amplo e prático, né?
Mas, assim, cada caso você tem que analisar com o contador, o seu contador de confiança, analisar cada caso específico, mas é um conhecimento amplo, abrangente, tem muitas discussões, muitas vertentes ainda sobre o tema. A gente está trazendo aqui para vocês de forma superficial, para que vocês possam entender a legislação de forma abrangente. Mas, assim, num viés prático, e aí que a gente vai trazer para vocês, como que eu faço para fazer uma transação e como eu faço, como que eu dependo, o que eu tenho que fazer para ter uma alíquota zero na minha tributação. Então, aqui, na transação fiscal, qualquer tipo de transação ela é feita pelo portal da Procuradoria Federal, chamado Regularize. Então, nesse portal Regularize, é possível você acessar os débitos, inclusive os planos que o governo dispõe de parcelamento. Então, caso o empresário tenha débitos inscritos em dívida ativa, ele vai constar nesse programa chamado Regularize, certo? Então, inicialmente, qual seria o procedimento para aderir a essa transação fiscal? Primeiro será feito um preenchimento de um formulário. Esse formulário vão ser informadas as receitas, as despesas, os patrimônios da empresa. No formulário, no formulário que fica dentro do Regularize, esse formulário, gente, é uma declaração de rendimentos. Essa declaração de rendimentos é levada para a Receita Federal e a Receita tem interesse em saber se efetivamente você teve prejuízo durante os anos de 2019 e 2020. E aí, para eu preencher essa declaração, para que essa declaração seja preenchida, você tem que informar os sócios, os bens, direitos, obrigações, receitas e despesas dos anos mês a mês, 2019 e 2020, faturamento, receita, as despesas. Tem que informar bens e obrigações, já comentei com vocês. Exato. E folha de pagamento. Você tem que considerar sua folha de pagamento, quantidade de funcionários, admissões, mês a mês, e demissões e contratos suspensos. Então, é um formulário bem específico para a Receita identificar se você efetivamente teve prejuízo fiscal em 2019 e 2020. Na verdade, seria uma comparação. Ele vai utilizar... Então, a gente vai ter em 2019 uma situação de normalidade, e em 2020 uma situação em que foi prejudicada, aí, tendo em vista a pandemia. Então, ele vai fazer um cotejo. 2019, uma situação comum, 2019, uma situação de anormalidade. Então, ele vai verificar essa redução da capacidade econômica da empresa. Quanto maior o efeito da pandemia no negócio da empresa, maior serão os benefícios. Então, maior será a possibilidade de descontos, maior será o número de meses, né, de parcelamento. Mais vezes vai poder fazer o parcelamento. Preenchida a declaração, o próprio sistema vai classificar em 3 letras o empresário, A, B, C e D. Se o empresário, a empresa for classificada, se a empresa for classificada no C e D, há possibilidade de transação, e se ela for classificada no D, especialmente, a porcentagem que ela vai ter de desconto de juros e multa vai chegar quase ao teto ali de 70%. No C, ela vai ter um desconto, não de 70%, talvez a média de 30%, 40%, também tem desconto. Se ela for classificada na A ou B, significa que, comparando o ano de 2019 com 20 e 21, ela não teve queda de faturamento. E se ela não teve queda de faturamento, ela não teve prejuízo, e por não ter tido prejuízo, ela não está apta a fazer a transação. Mas, quando a gente olha esses quinais que a portaria trouxe, a maior parte deles sofreu com o Covid e, por isso, o prejuízo é iminente. Aí você só formaliza a declaração, leva essa informação para a Receita, para ela ver a capacidade econômica e trazer a porcentagem específica de desconto. Maravilha. E aqui tem uma informação adicional, só para a gente encerrar essa questão da transação, é que quais débitos vão poder, né, ser aderidos aí a essa transação do PERS. Somente os débitos inscritos em dívida ativa até dia 5 de novembro de 2021. Porque acredita-se, né, que depois dessa data já voltou a uma situação de normalidade, né?
Então, assim, esses débitos a partir, né, dessa data já não seriam decorrentes dos efeitos da pandemia. Se eu tenho débito, então, depois ali de novembro de 2021, eles não estão aptos a ser transacionados, porque a gente já tem ali uma situação de normalidade. Débitos anteriores a 2021 têm a possibilidade de ser transacionado com desconto. Maravilha. Agora, focando um pouco mais no benefício da alíquota zero, ele não depende, né, de regulamentação por meio de portarias. Se a gente pegar, por exemplo, a transação fiscal, ela foi regulamentada e a lei do PERSE, ela condicionou a aplicação da transação a uma lei que regulamentasse ela. A alíquota zero, porventura, não depende de uma edição de portaria. Então, ela já pode ser aproveitada nesse exato momento. Também, em contraponto à transação fiscal, ela não está sujeita à avaliação de redução de faturamento, como a gente falou. Então, não é necessário provar esses efeitos, né, da pandemia. E aqui entra uma discussão importantíssima, principalmente para esses setores que, inicialmente, a gente não visualiza sendo como o setor de eventos. Eu acredito que a posição, tanto minha quanto do Guilherme, é uma posição mais conservadora, tá? Mas a gente acredita que, tudo bem, você tem o CNAE para fazer o aproveitamento do incentivo. O tomador de serviço, ele pode ser da construção civil ou ele tem que ser essencialmente do setor de eventos? Fazendo uma interpretação da norma, o que o legislador quis abarcar e quis beneficiar, a gente entende que o tomador de serviço, os serviços prestados, tem que ter uma certa relação, sim, com o setor de eventos. A legislação, ela não traz como requisito a análise do tomador de serviço. Mas o nome da norma, da lei, quando ela foi criada, ela era relacionada ao setor de eventos. Então, daí você pressupõe uma interpretação de finalidade da norma que tem que estar vinculado a eventos. Ela pede para você analisar somente o CNAE e não para quem eu presto serviço. Só que isso é um mar, né? É um mar, porque assim, eu posso ter um CNAE, basta esse CNAE para eu fazer aproveitamento de alíquota zero, ou eu preciso estar vinculado ao setor de eventos. A Receita vai olhar para quem eu presto serviço, e aí você tem duas posições. Ou assume o risco e basta o CNAE, é uma posição, né? Basta o CNAE para eu fazer o aproveitamento, ou eu tenho que analisar o CNAE em conjunto a quem eu presto meu serviço, que seria o tomador de serviço. Uma posição conservadora considera, eu tenho que analisar o CNAE, o meu CNAE tem que ser o que está no anexo, naquele rol de CNAEs possíveis, mas eu tenho que olhar também para quem eu presto serviço, embora não seja requisito analisar para quem eu presto serviço, mas pela finalidade da lei que está relacionada ao setor de eventos e foi criada para beneficiar aqueles que tiveram prejuízo fiscal durante o período de pandemia, faz sentido eu analisar para quem eu presto serviço. Exatamente. Se a gente imaginar o impacto econômico nas contas públicas, a gente começa a pensar que realmente a Receita e o Fisco possam criar essas exigências na prática. Então, para evitar, talvez, aí uma futura autuação nesse sentido, acho que é importante separar esse tipo de receita. Reinaldo, acho que a apresentação que a gente planejou, tanto a gente trouxe aí um pouco de teoria, a gente trouxe também aí um pouco de prática, né, de como fazer realmente o aproveitamento desses benefícios. Então, acho que a gente já pode abrir aí para possíveis perguntas, tá? Tá bom, obrigado, Lucas, obrigado, Guilherme. Eu não sei, o Guilherme Bueno abriu... Opa, tudo bom, gente? Tudo bem? Muito legal. Eu queria saber como é que... Obrigado pela apresentação aí. Eu queria saber como é que vocês imaginam que é a autuação para esse desenquadramento do tomador aí. Qual que é o tamanho da multa e o tamanho do ônus para quem, né,
viver esse benefício e, na verdade, o tomador não tem nenhuma correlação com eventos. Obrigado, Guilherme, também, né? No meu xará aí. Assim, quando a gente assume um risco, quando você se beneficia, como eu falei, a lei não olha o tomador. Mas, se você sofrer uma autuação fiscal da Receita, você vai ter que pagar o que você deixou de pagar. Então, você tinha alíquota ali de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição que você não pagou, porque era uma alíquota zero. Então, você vai pagar isso de forma retroativa, a contar ali 5 anos da autuação, desde quando você estava se beneficiando, né? Você se beneficiou durante 5 anos, fim dos 5 anos, se você sofreu uma autuação, você pode ter que recolher o que você deixou de pagar durante esses 5 anos, mais a multa, juros e encargos legais sobre essa autuação. Então, assim, a depender do seu faturamento, é um valor expressivo. Tem ideia Isso dobra, né? Isso deve ficar o dobro ou mais. Não, pode ser o dobro. Vai depender ali de quantos anos a gente está olhando para trás, 5 anos, 4 anos, 3 anos, e a gente vai olhar também a sua receita, porque o imposto que você deixou de pagar foi com base na sua receita. E aí, sobre esse valor do imposto, a gente vai ter multa. E tem uma questão, eu não sei se é isso mesmo, mas pelo que eu entendi, quando você zera o PIS e o COFINS, por exemplo, todos os créditos que você tinha direito a tomar, você não pode tomar o crédito, como se fosse um duplo benefício. E aí, na verdade, se você logo depois vai tomar uma multa, bem possivelmente aquele crédito que você não pode tomar pode não ter te aliviado nessa temática do PIS e COFINS, né? Então, imagina que o nominal do PIS e COFINS é 9,25, você toma créditos de insumos na ordem de 5%, 6% todo mês, e aí você vai para essa zerada do PIS e COFINS e, de repente, você toma a multa em cima do 9,25 e ainda você não tomou o crédito, porque como você estava zerando, você não toma crédito de PIS e COFINS. Pelo menos, não sei se o entendimento de vocês é que não tem como tomar crédito de PIS e COFINS, não, já que você está zerando o PIS e COFINS no ajuste ali da isenção. Essa discussão entre zerar o PIS e COFINS e tomar o crédito, a gente tem uma discussão justamente pontual sobre essa pergunta, viu, Guilherme? Está me ouvindo? A gente tem uma discussão pontual, porque, assim, tem uma posição agora recente que adota que, embora o PIS e COFINS a gente consiga a alíquota zero, eu não perco o direito de tomada de crédito ainda, pelos insumos. Até porque, se a gente for parar para pensar, a gente tem 2 institutos jurídicos, né? Vamos imaginar assim que os efeitos são o mesmo, que você não vai pagar, mas na prática é diferente, que é a isenção e o pagamento com alíquota zero. No final das contas, a gente vai continuar pagando esses tributos, porém com alíquota zero. Então, acredita-se que nessa modalidade, que é diferente de uma isenção, por exemplo, a gente vai fazer a declaração, a gente vai fazer toda a especificação das receitas, porém com a alíquota zero. Então, lá no SPED, por exemplo, a gente vai entregar as declarações, porém com a alíquota zero. Nessa situação, mantém-se os créditos. A possibilidade de creditamento. Mas essa é uma discussão recente que a gente tem, mas é pontual. É justamente sobre essa pergunta. Se há possibilidade de tomada de crédito, considerando que a minha alíquota de PIS e COFINS foi zero. Vocês entendem que a aplicação de um benefício fiscal tem que ter uma interpretação restritiva da lei, certo? Por isso, vocês falam da importância do tomador estar associado ao setor de eventos. É isso mesmo. Isso mesmo. Porque muita gente vai se aproveitar do KNAI para, literalmente, parar de pagar imposto. Exatamente. Vai parar de pagar imposto para setores, assim, dos mais diversas atividades. A minha? Deixa eu fazer uma colocação. Eu não sei se o Guilherme e o Lucas têm condição de já responder de bate-pronto. Já vejo que as perguntas estão num nível já bem alto.
Agora, tem um jeito de eu não correr risco, que é, ao invés de eu me creditar imediatamente desse benefício, eu buscar judicialmente a declaração de que eu tenho esse direito. Então, eu passaria a emitir notas pelo CNAE independente do meu tomador e pediria, numa ação judicial, sem me valer do crédito já, a declaração de que eu sou beneficiário também desse incentivo. Porque aí o que vai acontecer no final? A ação julgou, lá na frente eu perdi. O que eu perdi? Eu não perco nada, né? Uma ação declaratória de que eu me beneficio daquilo, eu não sei, faz sentido isso? Quer dizer, eu discutir que eu faço parte disso, já apresentar os valores que é para frente, né? Nós estamos pensando no incentivo para frente. Eu acho que essa é uma linha bem racional, Reinaldo. Também acho. Porque, assim, existem situações e situações dentro dessa norma. Existem situações que a regra é muito clara, que o beneficiamento já é bem claro para a gente. E existem situações em que a gente acaba entrando numa linha cinzenta, de que será que é possível ou não. E aí é uma questão de gestão de risco, né? Porque, assim, o empresário ele pode optar, vou ingressar com a medida judicial hoje, suponhamos que essa ação judicial demore 10 anos para ser julgada. Eu consigo me beneficiar de quando eu entrei com a ação, hoje. Embora eu tenha feito o pagamento ali de PIS e COFINS, depois eu consigo, se eu vencer uma ação daqui 10 anos, ou fazer uma compensação ou uma restituição do que eu paguei naqueles 5 anos, que é o período da norma, que possibilita aí a alíquota zero durante 5 anos. Agora, veja só, Guilherme, olha só como é que é interessante, porque essa lei, ela tem limite no tempo, 5 anos. Se eu entrar com uma ação agora, esse assunto vai parar no STJ, no STF. Nós estamos pensando em 10 anos, né? Vamos pensar assim de forma razoável, considerando as ações que têm esse mesmo perfil, essas discussões de FGTS, discussões nacionais acabam ganhando 10 anos e atingindo as últimas instâncias. Vamos pensar que eu não fiz a ação, tá certo? Eu não fiz a ação e aí daqui 10 anos o STJ ou o STF decidem que eu teria condição de me valer desses 5 anos de vantagem. Eu não posso buscar na justiça, porque já prescreveu o meu direito. Já prescreveu. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque não é uma lei eterna. É uma lei que o benefício dura 60 meses. Então, talvez, é o que você falou, gestão de risco. Vai ter empresa que tem mais apetite para o risco, ela vai se beneficiar e discutir judicialmente ou administrativamente. E vai ter empresas que vão ter um pouco mais de cautela e vão dizer, não, eu vou buscar o meu reconhecimento do direito para garantir que não vai prescrever o meu direito, independente de quando vai decidir esse negócio, daqui 10, 20 anos, e aí eu me acredito do tributo de alguma forma, ou com compensação, ou com crédito de verdade, né? Exatamente. Faz sentido isso? Com certeza, Reinaldo. Inclusive, eu acho que é que o Guilherme falou, é uma questão de gestão de risco, de qual a gestão que você vai fazer aí desses benefícios. É que tem empresário que prefere, vou assumir o risco, ter agora a alíquota zero, trabalho com essa receita que não está indo para imposto, por uma questão de negócio, e depois eu assumo o risco de eventual autuação ou multa. Mas essa autuação ou multa pode acontecer ou não, a gente não sabe, porque a princípio a atividade dele poderia aproveitar a alíquota zero. E vai ter empresário que prefere, vou pagar, entro com a ação, e aí eu não tenho nada a perder. Daqui 10 anos eu posso me creditar com atualização referente a esses 5 anos que eu já recolhi. Inclusive, eu acho que pois não. Essa ação teria que ficar depositando em juízo, certo? Não é que você não paga. Guilherme, numa ação, a gente pode pedir o efeito suspensivo já de início, por meio de tutela. Então, assim, dentro da ação a gente tem 2 possibilidades. A primeira, eu consegui uma liminar para eu já deixar de recolher, ou eu posso não pedir liminar e aí eu deixo de recolher só no final do julgamento, daqui 10 anos.
Mas eu acho que tem uma terceira hipótese, que é a que o Guilherme acho que está falando, que é eu posso fazer o depósito em juízo, ou mesmo pagar o tributo, aí já não é minha praia. Eu pago o tributo porque a minha ação busca declarar a inexigibilidade daquele tributo que eu estou pagando. Eu poderia pagar... Pode falar. Não, desculpa. É que essa terceira hipótese, eu já estou pensando, numa ação, você não pede só o de hoje. Você pede o de hoje e futuro. Dificilmente o juiz vai aceitar que você... É uma opção depositar em juízo, mas dificilmente o juiz vai aceitar que você fique depositando todos os meses o seu faturamento, os seus impostos de PIS e COFINS. Mas é uma opção. Mas, na prática, eu não vejo assim, o juiz possibilitar o pagamento em juízo todo mês de PIS e COFINS sobre a receita e etc. Mas, assim, eu posso depositar em juízo também, só que a gente não está falando só o que deixou de ser pago, a gente está falando também o que será pago daqui até os próximos meses. Eu acho assim, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a vocês aí, independente das perguntas que virão, e o chat começou a aparecer uma outra aqui. Eu acho que a lição de casa dos associados é olhar aquela lista de quinais, identificar se a empresa tem interesse em buscar judicialmente, independente dela fornecer serviços e equipamentos para o segmento de eventos. Se ela quiser buscar e tentar essa vantagem, fazer conta e decidir a segunda coisa, eu vou parar de pagar ou eu vou pagar e pedir uma declaração de que não é devido com o crédito futuro desses valores, né? Acho que esse é o resumo, não? E também um pouco até de questão de estratégia empresarial mesmo, de negócio. Vou começar a tentar explorar um pouco mais esse ramo de evento, empresas que prestam esse tipo de serviço. E, então, isso também é bem interessante, né? Você vê então, que a discussão não é... 5 anos, né? Exatamente. Mas vocês identificaram... Tem uma pergunta aqui, deixa eu só concluir essa minha parte aqui. Vocês identificaram que os PTAs poderiam ser enquadrados naqueles equipamentos, é isso, né? Sim, exatamente. Sem controle, sem operador, né? Tá. Pelo que eu pesquisei, grande parte das empresas que prestam esse tipo de serviço, elas possuem esse KNAI como KNAI primário. Sabe? Sim, ficaria só a discussão de eu fornecendo para outra indústria que não seja de eventos, se eu me encaixo ou não. Olha, eu vou dizer para vocês uma opinião minha aqui, besta, não precisa ir na minha não, porque eu não sou o tributarista do negócio. Agora, se a lei silenciou, se o veto do presidente foi derrubado, e nós temos que pensar num cenário de STJ e STF para daqui 10 anos, com a modificação da participação dos ministros, acho que seria um desperdício não buscar judicialmente. Não estou falando para deixar de pagar, mas tentar buscar judicialmente talvez seja um desperdício. Tem uma pergunta aqui, acho que é da Tatiana. Será que haverá alguma regulamentação sobre isso? Porque está muito obscuro. Uma lei que tem várias interpretações. Assumir esse risco é muito complicado, visto os valores envolvidos, né? Eu acho, Tatiana, que é isso que a gente está falando. A lei, ela é, de fato, todas as leis, em geral, são abertas, né, no raciocínio, né? A ideia da construção da lei passa por esse negócio de ela ser duradoura, e por isso eu não cravo na pedra o que ela está escrita. Eu deixo sempre as interpretações abertas. Mas vocês acham que haverá ainda uma outra regulamentação? Pelas reuniões, existe uma associação específica e mais abrangente para o setor de eventos, que se chama ABRAP. O jurídico dessa associação tem feito muitas reuniões com a superintendência da Receita e tudo mais, e eles conforme eles fazem essas reuniões, eles trazem informações para a população em geral, para a população jurídica, né? E sim, a ideia é de que ainda seja que traga consultas de entendimento, que a Receita realmente se pronuncie em relação a essas dúvidas que vêm sendo geradas. Mas é assim, a cada dia sai
sai um fio solto, né? Como a gente fala. Sai um fio solto e é necessário essa afirmação, realmente, para trazer essa segurança jurídica para nós. Então, eu acredito que sim, por meio de consultas, inclusive as associações têm feito solicitações de consulta na Receita Federal, e acredito que em breve, sim, vai sair manifestações aí da Receita Federal em relação a isso. Toda vez que um empresário tem uma dúvida tributária específica do caso dele, há a possibilidade de a gente entrar com soluções de consulta na Receita Federal. E essas soluções de consulta, Reinaldo, depois elas saem como julgados, né? A solução de consulta torna vinculante quem perguntou. Então, assim, se eu perguntar por meio de solução de consulta, aquilo que foi decidido na solução de consulta, para a minha empresa, é vinculante. E aí, a gente, no jurídico, os tributaristas, usam essas diversas soluções de consulta para tirar dúvidas, como se fosse julgado e jurisprudência do judiciário. E a gente adota soluções de consulta do CARF sobre as diversas temáticas tributárias. Então, assim, com certeza, a gente logo mais a gente vai ter respostas por meio de solução de consulta, e aí a gente vai ter análise de casos específicos, e aí você consegue fazer uma interpretação pontual sobre cada atividade. A discussão de aproveitamento, ela não está assim, posso ou não posso, qual é a minha atividade? Algumas atividades se tornam evidentes que pode ser aproveitado, né? Alguns quinais. Só que, certamente, nós temos quinais que vão deixar dúvidas. E, na prática, como isso vai ser resolvido? Por solução de consulta ou por medida judicial. Só que, assim, se você não ingressar com a medida judicial tendo dúvida, você, de certa forma, do meu ponto de vista, está perdendo uma oportunidade. Sim, com várias teses, né? Se a gente pegar exemplo Deixa eu fazer uma pergunta assim. A lei, ela estipula o que ela considera setor de eventos, né? Então, ela fala aqui, no artigo 2º da lei, né? Inciso, acho que é parágrafo 1º. E aí tem 4 incisos aqui. Ela fala, para efeitos dessa lei, considera setor de eventos as pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas direta ou indiretamente. Ela põe realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais, culturais, feiras de negócios, show, festas, festivais, simpósios, espetáculos em geral, causas de eventos, bufês sociais, infantis, casas noturnas e casas de espetáculo. Aí depois ela fala hotelaria em geral, administração de sala de exibição cinematográfica e prestação de serviços turísticos. Ou seja, ela tipifica o que é o evento. Então, eu imagino que se você estivesse alugando alguma coisa para esses eventos, para o congresso, caberia você falar que indiretamente você está associado à realização de um evento e, portanto, você tem direito ao benefício. Agora, imagina que o pessoal aluga estrutura metálica para construir um prédio, certo? Aluga estrutura para fazer a avenida, o asfalto aí na frente de onde a gente está, de onde a gente mora. E aí, se você tiver uma interpretação restritiva, né, a aplicação de um ativo numa construção civil clássica, ela não faz parte, né, do setor de eventos aqui, né? Sim. Vocês acreditam que dá para fazer uma consulta? Ou vocês falam, puta, tá na cara que o cara vai responder que isso aí não é setor de eventos, não tá nem um pouco restritivamente aplicado aqui, né? Quer dizer, fazer a rodovia não tem nada a ver com fazer um congresso, uma feira e um evento. Qual que é a visão de vocês nessa consulta? Se vocês estivessem perguntando isso para a Receita. Tem 2 pontos. Quando veio a lei, ali nesses artigos, ela especificou que seria eventos. Quando a gente olha a portaria e os anexos que ela trouxe anexos que não tem, ela trouxe quinais que não tem relação com eventos. E por que ela trouxe esse quinai? Um dos exemplos é o de que a gente colocou aqui relacionado a navio. Assim, se você olhar o KNAI propriamente dito, você não tem relação ali com o evento. Então, se a lei ela restringiu o evento, por que a atividade que a portaria trouxe, o KNAI não está relacionado?
Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar claro. Por exemplo, na portaria, ele especificou mais, né, os KNAIs. Ele trouxe um que eu vou citar aqui. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Foi um setor realmente muito prejudicado com a pandemia, mas que, inicialmente, uma empresa que prepara alimentos não tem a ver com o setor de eventos. Não tem nada a ver. Entende? Nada a ver. Então, aqui, muitos KNAIs que a gente vê que o que o legislador quis privilegiar, acima de tudo, foi a redução na receita. Entendeu? Então, assim, é difícil falar assim que realmente em uma consulta eles negariam, sabe? Eu acho que é muito daquela questão caso a caso, sabe? E Então, por que não fazer a solução de consulta, né? Mas, assim, no seu caso, no seu exemplo, ficou muito distinto. Aluguel para evento, palco, e aluguel para uma construção civil. Aí você tem uma distinção. Então, nesse exemplo, talvez não. Mas esse é um dos exemplos. A gente tem outros que vão gerar dualidade de interpretação, certamente. Oi, boa noite. Posso fazer só uma ponderação em cima dessa do apoio marítimo que você colocou aí? A empresa que eu trabalho, a Locar, ela tem algumas balsas, né, alguns equipamentos marítimos lá na nossa filial do Rio de Janeiro. E a gente presta serviço tanto para a Braskem, para Petrobras, para várias empresas. Só que todo final do ano a gente loca algumas balsas nossas para Rio Tour. Aí sim eu estaria ligado ao setor de turismo, certo? Mas o que eu estou prestando serviço para Vale, um exemplo, um apoio marítimo lá, que nem também está nesse KNAI, para içar algum equipamento de um barco de uma embarcação para outra, ele não está ligado ao turismo, né? Então, se eu for por associação, essa que eu alugo para Rio Tour, eu teria direito à isenção, mas o outro não. Porque a lei, como o Guilherme falou aí, ela está ligada justamente, o nome já diz, né, que é para fomentar, né, para tirar o prejuízo das empresas de eventos e promoções, né? E a lei também é clara, que ela coloca hotel, parque, todo esse tipo de empresas que foram as mais prejudicadas. E também nós locamos também plataforma, locamos guindastes. E assim, eu entendo que quando eu loco para uma construção, que nem ele falou, não, mas um exemplo, se o cara vai montar o palco do Lollapalooza, um exemplo, ele me loca plataforma minha ou guindaste para levantar algum equipamento lá para montar alguma tenda, aí sim eu estaria ligado ao evento evento e turismo, né? No caso aí, né? Exatamente. José, você percebeu assim como você fez a distinção entre o tomador do seu serviço? Sim. Você fez uma distinção clara ali relacionado ao evento e relacionado à construção. E aí o seu KNAI tem que estar na nota. E aí você percebeu como você olhou na sua nota fiscal, você vai olhar na sua nota fiscal ali quem tomou o seu serviço, para saber se você podia se aproveitar ou não. E eu entendo que nesse caso, num exemplo assim, falando de maneira superficial, daria para fazer um creditamento ali, né? Sim. Nesse caso eu entendo também. Depois tem que analisar de forma específica, etc. Mas assim, aí você tem o aluguel do seu equipamento, né? Você fazer essa transação por meio de navio, relação a um evento grande, musical, e aí aquele evento está relacionado com aquele evento. Você deu o exemplo do Lollapalooza ou Rock in Rio? Não lembro. Enfim, qualquer um. Enfim. E aí você vê que está relacionado com o evento. E aí, por isso, você pode se creditar com esse KNAI que você já tem. Porque, um exemplo... Eu não sei quem falou também a questão do crédito. Se eu não vou ter o débito na saída, eu não posso ter o crédito na entrada. Esse é o princípio né, da não acumulatividade, né? Então, se eu vou prestar para Rio Tour, um exemplo, ou para um parque qualquer, sei lá, Beto Carreiro, vai prestar um serviço para ele, eu não vou pagar PIS e COFINS porque ele também não vai. Então, assim, para não ter aquela não acumulatividade. Eu acredito que é por isso que a gente tem que ter essa distinção. Porque eu tenho esse KNAI preponderante aí, que é de locação, que é o 73, aí, não lembro o número dele direito, que a gente tem aí um faturamento expressivo mensalmente em cima desse KNAI, entendeu? E quando nós falamos, e aí o que acontece? Se eu considerar pelo KNAI, nossa, seria o melhor dos mundos para mim. Só que aí a gente corre esse risco
E, assim, é um risco muito forte, porque além de... você pode ser autuado, as multas são pesadas, tudo, e eu acho que o caminho mais seguro aí, eu iria no que vocês comentaram aí, que seria uma liminar, uma tutela, né, para que a gente consiga já ter esse benefício aí em cima desses anexos aí que foram divulgados. O de apoio marítimo, eu já te falo que a gente não tem esse cadastro, acho que não tem esse cadastro aí Cadastro. Isso, na cadastro. Mas, assim, Sim, acho que é muito... A gente tem liminares que suspendem essa exigibilidade do cadastro, por exemplo. Então, assim, são questões judicializáveis que são... que a gente tem que aproveitar, né? A oportunidade realmente é muito boa e é ruim ficar de fora depois de 5, 6, 7, 8 anos que a gente fez, saiu uma decisão positiva e a gente ficou de fora, acho que traz um sentimento ruim aí pro administrador. Né? O do cadastro foi aquele que eu comentei. Você tinha atividades empresariais que o exercício não precisava de cadastro, e depois a legislação trouxe a obrigatoriedade desse cadastro que é vinculado a setores de evento. Aí depois você tem o KNAI da portaria, como esse negócio, a questão do navio, que possibilita o acreditamento quando ele presta serviço para o setor de eventos, só que ele coloca como requisito a necessidade de cadastro. Então, você já tem ações, medidas liminares, que desobrigam a necessidade desse cadastro, justamente porque ele não era exigido para o exercício da atividade. Ô, Guilherme, posso fazer aqui uma pergunta que veio no chat? Antes, só para lembrar vocês que é assim, o incentivo está baseado no KNAI de quem vende. O incentivo não está baseado no KNAI de quem recebe, do tomador. Nós estamos fazendo uma dedução de que, como a norma veio para facilitar o setor de eventos, eu deveria me creditar apenas quando eu vendo para o setor de eventos. A lei não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. O KNAI é de quem presta o serviço. Exatamente. O que a gente está falando por uma questão da norma, finalidade da norma, é interessante olhar para quem eu estou prestando serviço. Se essa pessoa tem ou não, mas que nós não estamos, nós não estamos, pela norma, obrigados a se creditar apenas quando o meu tomador é de evento. Essa é uma dedução que nós estamos tendo para uma posição segura. Eu até acho que é lógico. Que se eu quero faz sentido. Agora, uma coisa é eu entender o que a lei quis dizer, outra coisa é eu entender o que a lei disse. Mas o ideal... A lei não disse isso. O ideal é assim, leva para o judiciário. É isso. Aí é uma segunda coisa que eu queria lembrar antes de fazer a pergunta do Marcelo aqui, que é assim, uma coisa é eu fazer uma pergunta para a Receita, a outra coisa é eu entrar com uma ação na Justiça. Se eu tiver certeza de que a Receita vai me facilitar a vida, eu pergunto para ela e eu ganhei, beleza, ótimo, vou me acreditar porque o parecer dela é vinculado. Agora, se eu acho que não vai dar certo, porque a Receita vai falar, pô, o objetivo da norma era esse. Vou para a Justiça, porque a Justiça talvez tenha mais aprisionada a ideia do texto legal. E o texto legal é favorável. Exatamente. Bom, a pergunta do Marcelo Reis. Boa noite a todos, Guilherme e Lucas. Para as empresas que já desenvolviam e desenvolvem algumas atividades que se enquadram nas atividades previstas no PERSE, mas que não possuem os KNAIs específicos, por utilizar outros KNAIs mais abrangentes, vocês entendem que seria possível fazer a inclusão, a atualização dos KNAIs e se beneficiar do PERSE? Eu acho que para o futuro, com certeza, não? Não, é assim, tem que ver com ele, é Marcelo? Não lembro, não. Mas, enfim, você tem que analisar se nas atividades dele já estavam os KNAIs, primários ou secundários, isso independe, ou não. Incluir KNAI a partir de agora, não. Perfeito. Eu acho que não é possível também. Não é possível você incluir daqui para o futuro. Ele tem que estar operando... Ele tem que estar operando nesse KNAI, mesmo que ele não queira se beneficiar de negociação de passivo, ele tem que estar operando no período da pandemia com esses KNAIs, certo? Isso, porque os KNAIs ele já tem que ter o KNAI quando da vigência da norma. Perfeito, tá bom. É um dos requisitos. Independente se o KNAI é primário ou secundário.
Porque Tá senão isso impede com que os empresários mudem o KNAI para atender Sim, a perfeito, atividade. perfeito. Tá bom. Então, Marcelo, se não tiver um desses KNAIs já no seu cadastro lá atrás, não vai dar para incluir a partir de agora, para se beneficiar. Mais alguma pergunta, gente? Olha, eu acho assim, vale super a pena estudar a viabilidade de uma ação, porque eu não tenho muito o que perder se eu tiver que fazer uma ação declaratória para reconhecer o direito futuro, sem precisar deixar de pagar. Mas aí cada empresa tem que fazer essa análise. Tem mais uma pergunta da Bruna. Chegou. Boa noite a todos. Nós da staff possuímos um KNAI secundário enquadrado no PERSE. Nossa receita não possui tanta expressividade quanto aos demais. Não temos cadastro no Cadastur. Seria mais recomendável uma liminar? É possível obter um esclarecimento mais detalhado da receita para não sermos penalizados? Todo mundo quer isso, né? Quer se beneficiar e ter da receita uma ajudinha, né? É difícil ter os dois mundos, né? Mas e aí? Exatamente. Eu acho que, inicialmente, ela tem que avaliar se esse KNAI que ela possui está no anexo 1 ou no anexo 2. Existem dois tipos de anexo. O anexo 2 é ele quem vai tratar sobre essas atividades relacionadas ao turismo. Então, você pode só voltar. Ela fez algum posicionamento inicial. Em relação ao ela perguntou duas coisas. Em relação ao cadastro, a exigência é relativa. A gente já tem ações que falam que o cadastro não é necessário. A gente já tem liminar nesse sentido. A gente depois, ela tem que estudar o caso dela específico, mas a princípio não há necessidade do cadastro no cadastro. No segundo momento, ela separa ali, ela fala assim, eu tenho o KNAI primário e secundário, o secundário, meu faturamento, minha receita no secundário é baixa, e a minha maior receita está em outros KNAIs. Ela só pode se creditar do KNAI na nota fiscal relacionado a esse rol. A outras atividades, não. E ela vai ter que fazer a distinção entre a minha receita de KNAI secundário, que é o que está relacionado no anexo, e outros KNAIs. Fazer uma separação de receitas aí, que é bem importante. E o benefício vai se aplicar somente ao KNAI que está no anexo e somente ao faturamento relacionado àquele KNAI. Ela tem a pergunta final, é se a receita dá para fazer um pedido para a receita para ela explicar de forma mais detalhada, né? Na receita, a gente pode fazer, como eu falei, solução de consulta, que pode vincular, ou pode ser feita uma ação judicial. Mas, assim, depende ali de uma questão estratégica, ao caso dela, isso tem que ser analisado depois específico. Mas tem como perguntar para a receita, o problema é que vai vincular a resposta, né? Não vai ficar, ou você pode buscar uma interpretação no judiciário. Ó, deixa o Marcelo Reis está fazendo de novo uma pergunta aqui em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre lucro líquido, na lucro real. Como se dará essa apuração e controle, uma vez que o cálculo é realizado para a empresa com base no resultado, sendo que esta possui faturamento tanto no KNAI previsto no PERSE quanto no KNAI não previsto no PERSE? Essa é uma questão ainda que não foi parametrizada, assim, se a gente pode dizer assim, pela Receita. Se a gente analisar em relação ao PIS e COFINS, a gente já pode fazer declarações no SPED, que é o programa digital onde você faz essas declarações de PIS e COFINS, ali já vai estar parametrizado. Então, vai ter lá a opção de você colocar a lei do PERSE com a alíquota zero. Isso é no sistema já, viu? Isso é na contabilidade, aí no dia a dia. Em relação ao PIS e COFINS, eu já consigo trabalhar dentro do sistema contábil a alíquota zero para PIS e COFINS. Dentro do sistema já tem a opção de eu incluir lei do PERSE. Agora, quando a gente olha imposto de renda e contribuição social, aí já é diferente. Já é diferente. Não existe ainda, a gente não sabe na prática como que vai ser feito
esse pagamento com alíquota zero em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro, né? A administração, eles ainda não colocaram essa opção de colocar além do PERS quando a gente fala ali no recolhimento de imposto de renda e contribuição social. Só que aí, sobre a distinção que ele falou que tem, separado da lei do PERS, do anexo não, você vai fazer uma distinção. Aquilo que não está nos anexos, a gente vai fazer o recolhimento, imposto de renda normal, e o que está dentro, você consegue ali a alíquota zero, PIS, COFINS, contribuição e imposto de renda. Mas tem um problema aí, porque você tem que definir onde vai entrar o custo, certo? Se você jogar o custo para a receita que paga imposto, se automaticamente toda outra receita causou um prejuízo. Antigamente você pagava imposto de renda e desse jeito, pondo 50% da receita com PERS, 50% não PERS, você põe o custo na 50% não PERS e para de pagar imposto de renda. Esse então, é o problema. Está aonde você aloca o custo, né? Por isso, Guilherme, que eles já fizeram lá na questão contábil do PIS e COFINS, e o imposto de renda e contribuição tá em aberto. Eles ainda não fizeram, está pendente. Porque quando a gente olha o PIS e COFINS, você faz o primeiro PIS e COFINS sobre a receita, né? Sobre a receita. Depois que você faz PIS, COFINS, aí você vai ter a folha de pagamentos, vai ter o resultado bruto depois, onde vai incidir imposto de renda e contribuição social. Depois de ter considerado PIS, COFINS, é que você vai fazer o recolhimento do imposto de renda e contribuição social. E aí, onde que eu coloco as minhas despesas? Porque a despesa você já colocou antes, para fazer a apuração do imposto de renda e da contribuição social, você já considerou suas despesas. Como que eu vou alocar isso? É justamente por isso que está pendente. Como que a Receita vai trabalhar com isso? O PIS e COFINS é antes das despesas, né? Eu olho ali a receita bruta, antes das despesas e folha de pagamento. Mas isso é uma questão contábil. Mais alguém? Eu estou vendo o José Martins. Não. Eu ia só fazer uma observação referente a Beleza. essa receita aí no imposto de renda. Acho que é só excluir ela, né? Talvez eles vão usar uma proporcionalidade do valor. Então, se a sua receita que você tem que excluir, que é 30%, provavelmente você vai prever também uma adição de 30% do seu custo. Acredito que seja isso, né? Mas acho que tem que regulamentar mesmo, como eles falaram aí. A gente está esperando como eles vão operacionalizar essa questão do imposto de renda e contribuição. Porque antes dela a gente tem as despesas para ser alocadas, despesas e folha de pagamento. Não trata nem de uma regulamentação em si, é questão operacional mesmo. Tá bom, muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Me diga aí que nós estamos agora em cima do nosso tempo. Só para não tomar mais a noite de vocês. Acho que para mim está tranquilo. Obrigado aí pela live aí, foi muito bom pelos pontos que vocês colocaram aí, esclareceu bastante, viu? Obrigadão. Que bom, valeu. Também, gente, Pandolfo, então? Não, acho que é isso, né, pessoal? Eu devolvo para você aí. Legal, muito bacana. Bom, pessoal, obrigado por estarem conosco aí. Estamos terminando 2 minutinhos antes do prazo previsto aí. Queria agradecer ao doutor Reinaldo aí, por ter ajudado a coordenar aí essa live muito bacana, super técnica, de um assunto super pertinente, polêmico, quente. Sabia que essa provocação, o teaser que o doutor Reinaldo soltou, o spoiler da semana passada ia ser interessante, né? Queria agradecer aí o doutor Guilherme Prudente, doutor Lucas Rodrigues Siqueira também, super legal aí a participação deles conosco aí nessa live. E queria colocar também a associação à disposição aí, para quem tiver algum tipo de demanda, quiser fazer um contato com os advogados, procura aqui a gente, contato@brasf.gov.br. E queria também lembrar que a gente também tem uma revista digital, né, que vocês podem fazer download do nosso site, uma revista gratuita, onde a gente também faz a publicação de diversos materiais aí na nossa área também administrativa, né, com artigos aí bastante interessantes, como esse, por exemplo, com conteúdos como esse, além de outros, né, que certamente são do interesse de vocês. Tá legal, pessoal? Então, queria agradecer aí mais uma vez, desejar boa noite a todos aí e convidá-los também para estar conosco numa próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Valeu, Pandolfo. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado a todos.